Bom dia, grupo Adoração, o grupo do coração de Deus, a menina dos olhos do Pai. Bom dia a todo o grupo parceiro da palavra da Rita Bittencourt, a todos os grupos e grupos de WhatsApp que compartilham áudio, vídeos, ao pessoal que tem compartilhado no YouTube, no SoundCloud, a você que recebe a palavra, a ministração todos os dias. Um beijo muito carinhoso, muito obrigada. É com muito carinho, é com muito amor, é com muito zelo que eu busco do Senhor uma palavra para o meu e para o teu coração, viu? E vamos continuar a nossa campanha. Família, projeto de Deus. E hoje o tema dessa palavra é parceiro ou rival? Como funciona você dentro do seio da sua família? Você trabalha em parceria ou em rivalidade? É muito sério isso, né, gente? Quando a gente casa para ser feliz para sempre, para viver a lua de mel eternamente, com o príncipe e a princesa. E diante de uma crise, de uma situação e uma circunstância, a gente começa a olhar para o príncipe e começa a ver um sapinho, começa a olhar para a princesa e começa a ver uma malvadinha, né? Que é isso? Não casei com esse trem, não. E olha, isso é tão normal hoje em dia, infelizmente. Está sendo uma rotina tão real dentro das famílias, que é nessa área que o inimigo tem destruído, destronado, detonado as famílias. E a gente vai falar então um pouquinho sobre as causas, o que pode causar esse tipo de situação na família e tirar, né, a harmonia, a paz. Porque é isso que o Senhor tem para nós. Uma família harmônica, né, que tem uma sensação de equilíbrio, de segurança. Mas com o surgimento de alguns conflitos, essa estabilidade ela automaticamente é ameaçada. E todo o grupo familiar, pai, mãe, filhos e quem convive com essa família, sofre essas emoções negativas, essas sensações ruins. E daí acontece o clima de discórdia. E isso pode acontecer tanto pelas circunstâncias internas dentro do lar, quanto externas. Ou seja, a gente pode adquirir isso dentro do nosso próprio lar. Ou com o dia a dia, trabalho, obrigações, academia, clube, conta para pagar, e por aí vai. E por aí vai. E você já chega em casa com a cabeça cheia, culpando Deus e o mundo por todos os seus problemas e frustrações. E o que isso causa dentro da família? Uma sensação de que você vai ter problemas e não vai conseguir resolver no futuro. Porque isso danifica a nossa alma, isso danifica o nosso sentimento. E aí traz uma desestabilização emocional e nos traz uma insegurança no futuro. E é aí que começam as discórdias e a sensação de que será que é momento de colocar um ponto final nesse negócio? Está muito difícil continuar. O peso é muito grande. E quais seriam então as causas, mais ou menos assim, da família, de uma forma geral? Finança,
e emprego. Dinheiro. Dinheiro, gente. E um emprego que você não consegue suprir e pagar todas as suas contas. Isso traz muito conflito familiar. Quando você não tem dinheiro para pagar as contas, para manter o aluguel, comprar comida suficiente, além de ter dinheiro para um lazer com a sua família, para suprir de roupas. E também, hoje em dia, a culpa de um jogar nas costas do outro a responsabilidade. Não, mas eu falei que essa conta era tua. Não, eu falei que essa parte você teria que suprir. E aí começam as acusações. Você deveria ter feito. Não, mas você. Não, mas você. Mas aconteceu aquele imprevisto. A gente teve que comprar um remédio. Não, mas era você. E aí os papéis começam a se inverter e um começa a culpar o outro sobre tudo isso. Também às vezes os filhos não compreendem e por não serem supridos emocionalmente por esses pais ocupados, confusos e que só brigam, não têm amor, não têm atenção, não brincam, não ouvem os filhos, eles começam a querer coisas. Porque eles observam na postura dos pais que coisas passaram a ser mais importante do que pessoas. E essas crianças adquirem, absorvem esse valor e começam a querer coisas, brinquedos, aparelhos de tecnologia, roupas caras e de marca, tênis caríssimos, para que possa tentar suprir a falta emocional, a deficiência, a carência emocional. E isso também traz desestabilidade. A rivalidade entre irmãos. Muita gente fala com muito orgulho, principalmente os mais antigos. Eu tive 5 filhos, graças a Deus. Eu criei os 5 iguais. Eu dei o mesmo amor para os 5. Tudo que eu dava para um, eu dava para os 5. E tudo foi igual para os 5. E se orgulha disso. Acha-se vitoriosa. Mas depois fala assim, eu só não consigo entender como que o fulano e a ciclana ficaram diferentes, meu Deus, porque eu criei tudo igual. Como pôde crescer revoltado, revoltada, sentindo, sempre reclamando, querendo mais? O outro é tão bonzinho, tão humilde, aceitava tudo. Eu só não consigo entender essa parte. Porque eu dei igual para todos. Eu vou te responder, querida e querida. Abra a sua mão agora. Eu estou abrindo a minha. Quantos dedos você tem na mão? 5, né? Olhe para eles e veja se eles são todos iguais. Os seus dedos. Nós temos o mindinho, o anelar, o maior, o indicador, o polegar. Eles são todos iguais? Não. Assim são os nossos filhos. Eles são diferentes. Cada um é de uma forma. Cada um tem uma função na mão. E cada um tem uma necessidade. Eles não são todos iguais. Por isso eu não posso vê-los e tratá-los iguais. Quando você vai abrir uma lata de milho, de ervilha, de seleta de legumes, você usa um dedo para isso. Quando você vai digitar no celular,
você usa outro dedo. Quando você vai colocar uma digital em algum lugar, você usa o polegar. Então eles não são iguais e não servem todos para a mesma coisa. Assim são os nossos filhos. Esse negócio de criar todo mundo igual, tudo do mesmo jeito, está errado. Você precisa ter sensibilidade e saber que cada um é diferente do outro no temperamento, na postura, na necessidade. E você precisa suprir a cada um conforme a necessidade de cada um. E não tratar todo mundo igual. Não existe coletividade para criar filhos. Porque cada um é um ser único. É um indivíduo único. Então eu espero que você tenha aprendido que se você acha ou aprendeu que os filhos têm que ser tratados todos iguais, engana-se. Cada filho deve ser tratado e suprido conforme a cada necessidade, conforme a cada temperamento, conforme a cada sinal. Ele vai te sinalizar do que ele precisa. Um é mais estudioso, o outro é mais preguiçoso para estudar, o outro é mais compreensivo, o outro é mais incompreensivo, o outro é mais tranquilo, o outro é mais explosivo. Você precisa trabalhar individualmente cada um. Cada um. Olha para Jesus. 12 discípulos. 12 discípulos com intelectos diferentes, profissões diferentes, temperamentos diferentes, tudo diferente. E ele tratava individualmente cada um, conforme a sua necessidade. Isso vai evitar ciúme, inveja, competição, rivalidade entre os filhos. E, sobretudo, a disciplina, sim, a ordem, as regras, essas sim devem ser as mesmas para todos. E isso todo lar precisa ter. Mas não nos esquecendo daquele velho ditado, né? Que alguns antigos falavam que hoje já não se fala tanto, mas quando eu era criança era muito normal ouvir avós, pais falando: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Presta atenção. A criança aprende por repetição. Tudo que você fizer, ela vai repetir. Mesmo que você dê esse comando, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Ela vai fazer e repetir as suas atitudes, tanto boas como péssimas e malignas. Ela vai repetir. Amém? E outra coisa que atrapalha muito a família são sogros, sogras, avós, avós, parentes se metendo na vida do casal. Ah, mas são meus familiares. Amém, são seus familiares, mas a sua família é o seu pai, a sua mãe, se você for solteiro, seus irmãos. Se você for casado, é sua esposa e seus filhos, ou seu marido e seus filhos. O resto é familiar. Então, na hora de criar os filhos, na hora das decisões familiares, nós podemos até solicitar alguém, ou um avô, um pai, ou uma mãe, desde que o casal esteja de acordo, para compartilhar de alguma decisão ou pedir, solicitar algum conselho. Fora isso, vocês precisam criar um estilo de vida de vocês e tem que ser alicerçado dentro da palavra de Deus. Porque os nossos pais não acertaram em tudo. Eu e você também não acertamos em tudo. No meu caso, meus filhos criados. Se eu pudesse, e se voltasse o tempo atrás,
o que não é mais possível, muita coisa eu teria feito diferente. Muita coisa. Mesmo conhecendo o Senhor Jesus, criando nos caminhos do Senhor, ainda assim eu faria muita coisa diferente. Uma delas foi a rigidez. Eu tinha tanta preocupação em implantar, inserir a palavra e regras e normas, que muitas vezes eu excedi na rigidez. Hoje, eu já não seria tão rígida mais. Não seria mesmo. Porque eu entendi que quem coloca em nós tanto o querer quanto o realizar, quem convence o homem, o filho, a mulher do pecado, da justiça e do juízo, é tudo o Espírito Santo de Deus. Eu não sou Deus. E eu também não sou dona de ninguém. Nós não somos donos dos nossos filhos. Então nós temos que colocar regras nos parentes. Se o seu sogro e a tua sogra, se o teu pai e a tua mãe estão se metendo na tua vida, na criação dos teus filhos, estão querendo dar ordens, esse tempo já passou. Foi o tempo deles quando eles foram pais e mães. Hoje são avós. Hoje são simplesmente familiares. Então, se você tem uma mãe que foi matriarca, mandona, e quer mandar na sua família, não permita. Quem tem que mandar na sua família é o Espírito Santo de Deus. E você deve obedecer e respeitar o cabeça do seu lar. O sacerdote do seu lar é o seu marido. Ah, mas o meu pai é o máximo. Não, o seu pai não é o máximo. Seu pai foi o máximo. O máximo agora tem que ser a pessoa do Senhor Jesus, do Espírito Santo e o seu esposo. Ah, Rita, mas o meu marido, ele bebe cachaça. Problema seu. Você casou com ele, minha filha. Mas ainda assim ele é o sacerdote? É sim, ainda assim ele é o sacerdote. Ele pode não ter descoberto isso ainda, ele não pode ter tomado postura de sacerdote, mas ele é o sacerdote. E você tem que respeitá-lo, amá-lo e honrá-lo. É assim que funciona. Mas ele ainda não conhece Jesus? Mas é assim que funciona. Tem uma historinha que eu acho que todo mundo que conhece a palavra já ouviu, né? A mulher chegou na igreja e falou assim, pastor, eu cheguei aqui agora, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu pulei a janela do quarto e corri e vim pra cá escondido do meu marido. Ai, aleluia, glória a Deus. O pastor olhou para ela e falou assim, volte para a sua casa agora. Pastor, mas eu estou fazendo uma coisa boa. Eu vim louvar a Deus, eu vim adorar a Deus. Volte para a sua casa agora. Você está desobedecendo e enganando o seu marido. Isso é pecado. Seu marido é sacerdote do seu lar. Vá para a sua casa. Dobre o seu joelho e ore pelo seu esposo. Ore pela sua família. Através da sua vida, da sua obediência, o Senhor fará. E ela foi embora, toda sem graça, porque é pecado enganar o marido. Ah, mas é para Deus, mas é pecado. Agora, tudo tem um limite. A palavra de Deus fala que Deus honraria todos os que largassem pai, mãe, irmãos, filhos, por amor a Ele. Ele reconheceria e nunca esqueceria. Então, se o seu marido tenta te obrigar a fazer coisas que estão contrárias aos princípios da palavra de Deus, não. Aí não. Aí não. Mas também pular a janela escondido do marido para ir para a igreja, está errado. Então vamos ter equilíbrio, vamos pedir direção do Espírito Santo de Deus. E não deixemos que sogro, sogra, avô e avó se metam dentro da nossa casa, da nossa família, e queiram ditar regras e normas
Quem dita regras e normas é o Espírito Santo e a palavra de Deus. E o marido e a mulher. Vocês precisam criar um estilo de vida e serem um cordão de 3 dobras que não se rompe facilmente. Que é isso, Rita, um cordão de 3 dobras? Sou eu, o meu marido e o Espírito Santo de Deus. Esse é um cordão de 3 dobras que fica muito difícil de se romper. É difícil de você conseguir arrebentar, mesmo que você ponha os dentes para tentar. Não, ele não se rompe com facilidade. E esse é o comando de Deus para a família. E o último ponto. A gente casa achando que seremos parceiros para sempre. Mas diante de todas essas dificuldades e muitas outras que surgem, acontece uma competição, uma rivalidade entre o casal. E o casal, sem perceber, inconscientemente, ao invés de serem parceiros cúmplices, tornam-se rivais. E um compete com o outro, desejando o insucesso e o fracasso do outro. O casamento torna-se um jogo, onde um joga contra o outro para ganhar. Para ganhar. Como vôlei, como uma partida de futebol, é um jogo onde um vai ter que perder e o outro vai ter que sair vitorioso. E a vitória de ter vencido o outro, de ter derrotado o outro, traz uma sensação de alegria. Mas isso dentro da aliança do casamento é uma desgraça. Mas existem jogos, existem partidas que são feitas em parceria. O handebol é uma delas, onde os parceiros estão do mesmo lado, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito e jogam juntos. E os dois, um ajuda o outro, um completa o outro, e ambos, na parceria daquele propósito, daquela motivação do coração, saem mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Oi, meus irmãos e minhas irmãs, amados e amadas do Senhor, que nessa manhã, nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas famílias. Eu já ouvi muitas mulheres me contando, dentro do Adoração, de todo o Brasil. Eu não soube cumprir o meu papel de esposa, Rita. Eu queria que o meu marido mudasse, mas eu nunca tinha mudado. Meu casamento não deu certo. Quebrou. Eu já ouvi muitos maridos dizendo: minha mulher era uma mulher de Deus, orava pela minha vida. Mas eu achava que por ela ser de Deus, nunca me deixaria, nunca desistiria de mim, porque ela tinha temor a Deus. Mas ela deixou, ela desistiu. E quando você se arrependeu foi tarde. Eu já vi pessoas dizendo: perdi meus filhos, perdi para o mundo,
perdi para um traficante, perdi para a prostituição. O que eu faço? Aonde foi que eu errei? A minha intenção era as melhores possíveis. Oh, se culpa não. Porque se a gente não recebeu, se a gente não sabia, se nunca ninguém tinha nos ensinado, como nós iríamos dar? Nossa tendência é repetir a história dos nossos pais, dos nossos antepassados, e infelizmente introduzir, colocar dentro dos nossos descendentes os mesmos erros e acertos. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. O Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. O Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. O Senhor não leva em conta o tempo em que nós não sabíamos, não conhecíamos. E Ele faz tudo novo. Por isso o Senhor tem dito nessa campanha: vinde, voltemos ao Senhor, Abassori Alarai. Vinde, voltemos ao Senhor, Catabassori Alarai. Porque Ele, somente Ele pode fazer novas todas as coisas. Que o Senhor nos abençoe, Rabassuri Alarabashori Canturias. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre nós. Nos dê a paz que excede todo entendimento. E que nós possamos tomar posse e ter vida. E vida em abundância. Eu te abençoo nessa manhã, Rakatabassori Alarai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Um beijo no seu coração. Eu amo vocês. Eu quero